Boa tarde. Você sabe diferenciar gastrite de uma úlcera? Os sintomas e o que são? Quais as causas e como tratar e como evitar? É sobre isso que vamos conversar hoje com a doutora Carla Mello, que é gastro. Boa tarde, doutora. Boa tarde. E comigo também a Sheila. Boa tarde, Sheila. Boa tarde, Ana. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Nós gostaríamos da sua participação. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta ou quiser até contar uma experiência, pode acessar facebook.com/vocêmulhertv ou se não, mande um e-mail para que possamos responder vocêmulher@r7.com. Isso mesmo. E no segundo bloco, vamos falar sobre mentiras no relacionamento. O que leva a isso? Quais as consequências de mentir para o parceiro? Para conversar conosco, nós teremos a Márcia, que viveu essa situação. Mas agora, doutora, vamos lá. Eu gostaria de perguntar para a senhora, o que é gastrite e o que é úlcera? A gastrite é uma inflamação na mucosa do revestimento interno do estômago. E a úlcera já é uma ferida, tanto no estômago ou no duodeno, que é a parte terminal do estômago, onde começa o estômago onde termina o estômago e começa o intestino delgado. Então, uma é uma inflamação e a outra já é uma ferida propriamente dita. Entendi. Mas antes da gente continuar, nós vamos a uma matéria falando sobre esse tema e daqui a pouco a gente volta com a doutora Carla. Salada de alface, beterraba e cenoura, temperada só com azeite. Arroz, feijão, frango cozido e batatas. O cardápio de hoje é cuidadosamente formulado para que o estômago de Lívia não sofra as consequências. Mas nem sempre foi assim. Principalmente quando eu era na época de adolescente, a gente sai muito, ficava no colégio às vezes à tarde para ter aula, então ou eu às vezes não comia, ou então comia um lanche muito rápido, assim, por causa da pressa de chegar na aula, né, não chegar na aula atrasada. Então era mais lanche, ia em fast food bastante também. O resultado de tudo isso foi o diagnóstico, que veio depois de muitas dores e alguns exames. Eu fui fazer endoscopia e o exame não é muito legal, meio chatinho, que passa o tubo, né, pela garganta. E aí deu o diagnóstico de gastrite. Além da alimentação, os remédios ajudaram no controle do que muitos chamam de gastrite nervosa, mas que os médicos classificam de dispepsia. Antes de levarmos o alimento à boca, o aparelho digestivo começa a funcionar com a salivação e o aumento do suco gástrico. Depois de triturados pela mastigação, os alimentos seguem pelo esôfago até o estômago. Lá eles se misturam a um suco feito de ácidos poderosos, que transforma os alimentos em partículas, facilitando a absorção pelo organismo. O estômago tem um revestimento que o protege da ação dos ácidos, mas o resto do organismo não. Por isso, uma válvula chamada esfíncter impede que o suco gástrico volte pelo esôfago. O mau funcionamento em qualquer parte desse processo é a chamada dispepsia. A confusão ocorre por causa das semelhanças dos sintomas entre a dispepsia e a gastrite aguda, que também provoca dores e é diretamente ligada aos hábitos alimentares, de higiene e à ingestão de medicamentos. O segundo tipo de gastrite é a crônica. Ela é provocada pela bactéria H. pylori. Os estudos recentes do Hospital das Clínicas de São Paulo revelam que o índice de infecções pela bactéria no Brasil é de 70%. Se esse tipo de gastrite não for tratado corretamente, pode evoluir para um câncer de estômago, o que ocorre em 1% dos casos, ou para uma úlcera, o que acontece com 10% dos pacientes. Aos 25 anos, Aline leva uma vida corrida. Se divide entre o trabalho, os filhos e a casa. Há 2 meses, a dor que não passava no estômago finalmente foi diagnosticada: gastrite. Eu sentia muitas dores no estômago, era uma dor que vinha e voltava. Aline demorou muito tempo para procurar ajuda. Passou anos sentindo dor, mas nunca achou que poderia ser algo sério. O que acontece com muita gente. A questão do dia a dia, né? Às vezes a correria do dia a dia, ou às vezes você tá
tô fazendo alguma coisa, vamos parar pra comer alguma coisa, você acaba comendo fast food. A gente tá tudo atrasado pra aula, então a gente tá comendo muito rápido. Chegamos no serviço, comendo muito rápido, engolindo tudo e vamos pra aula. Sempre como correndo, não dá tempo de nada. Os médicos alertam: quem sofre com dores de estômago nunca deve se automedicar. Além da rotina livre do estresse, as dietas são importantes. A boa alimentação deve ser uma meta a ser seguida. Mas a nossa principal aliada no combate às doenças do estômago é a informação. Os cuidados com a prevenção, a diferença entre dispepsia e a gastrite aguda, os detalhes da gastrite crônica e tudo sobre os sintomas e tratamentos sobre os problemas de estômago ainda geram muitas dúvidas. Saiba as respostas agora no Você Mulher. Faça sua pergunta sobre saúde e envie para o nosso Facebook, facebook.com/vocêmulher. Um espaço para você interagir e sugerir temas. Fique ligado e participe. Então vamos lá, doutora Carla. O que é gastrite e o que é úlcera? Bom, a gastrite, como eu falei, é uma inflamação do revestimento do estômago. E a úlcera, esse termo úlcera quer dizer ferida. Ferida a gente pode ter em qualquer parte do tubo digestivo, desde a boca, a gente tem a afta, né, até no intestino. Só que normalmente quando a gente fala úlcera, a gente está se referindo às úlceras que ocorrem no estômago e no duodeno, que é aquela parte terminal do estômago. E essas úlceras são normalmente causadas por ácido, pelos ácidos digestivos, o ácido clorídrico e a pepsina. Então por isso essas úlceras recebem o nome de úlcera péptica. Então aqui a gente vai estar falando úlcera, mas vai ser a úlcera péptica, que são as úlceras gástricas e as duodenais, né? Então existe uma diferença, que uma é uma inflamação e a outra já é uma ferida propriamente dita. E a gastrite ela pode ser aguda, ter começado logo, ter um início recente, ou pode ser crônica, pode já ter começado há mais tempo. E a causa das duas? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. As gastrites agudas, o que pode causar? Bactéria, como ela falou, Helicobacter pylori. É uma bactéria que se pega em água, em comida contaminada e que, quando o indivíduo adquire a bactéria, ele pode, assim, depois de uns 3 a 7 dias, desenvolver um quadro de dor no estômago, de náusea, vômito, plenitude, ele come um pouquinho e já fica cheio, que é o empachamento, né? E esse quadro normalmente está relacionado à gastrite aguda. Outras causas de gastrite aguda: o abuso do álcool, medicamentos anti-inflamatórios, analgésicos, assim, que parecem inócuos, podem causar gastrite aguda, antibióticos, quimioterápicos, imunossupressores, todas essas medicações podem causar gastrite aguda. E qual é o diagnóstico preciso para eu detectar e falar, isso está começando uma gastrite? Além de todos esses daí que a senhora já comentou, né? Uma medicação, alimentação, que influencia muito, que a gente sabe. Qual o diagnóstico? Assim, como eu falei, é uma inflamação da mucosa. Então, a única forma de você saber se essa mucosa está inflamada ou não é você realizar uma endoscopia e, através dessa endoscopia, retirar pequenos pedacinhos do estômago e estudar melhor no microscópio. Se chama de biópsia. As pessoas confundem um pouco, né? Muita gente tem os sintomas que eu falei, né? Tem dor de estômago, tem náusea, tem empachamento e fala que tem gastrite. Eu tenho gastrite. Na verdade, nós médicos usamos outro termo, dispepsia. Esse nome dispepsia vem do grego, dis quer dizer má, pepsia digestão, uma digestão ruim. Por quê? Ela tem os sintomas. Se ela tem gastrite ou não, só através da endoscopia e da biópsia para saber, né? O que às vezes pode até frustrar alguns pacientes, que eles têm os sintomas todos, têm dor, têm desconforto e quando vão fazer a endoscopia não tem nada, tá normal. Então não tem gastrite, o que eles têm é dispepsia, são sintomas. E ambas têm cura? Tem tratamento, tem cura sim. E a gente consegue tratar só com medicação? Não, inicialmente corrigir a dieta, né? Melhorar os hábitos alimentares, né? Prevenir. A gente pode prevenir que ocorra. Quando a senhora fala em prevenir, sou leiga, então vou perguntar. Quem come muito rápido, que a gente viu na matéria, né? Esse pessoal que... Eu confesso que eu sou desse time aí. E aí a gente percebe mesmo que prejudica a digestão. Sim, que a digestão já começa na boca. Então a gente precisa mastigar devagar para já começar
melhora a digestão. Então, se você come rápido, você já perdeu essa etapa. Você vai engolir o alimento praticamente inteiro. Então, já está errado. Comer num lugar tranquilo, que você possa mastigar bem, com tranquilidade. Tentar fazer as refeições no horário correto, café da manhã, almoço, jantar. Tentar não ficar tanto tempo sem se alimentar, mais de 3 horas sem se alimentar. Você fica muito tempo sem se alimentar, o seu estômago fica muito ácido. Então, o ideal é comer um pouquinho a cada 3 horas. Uma coisa saudável, uma fruta, um iogurte, para quebrar esse jejum. Senão você fica com fome e a próxima refeição vai ser muito grande, o que dificulta também a digestão. A senhora falando de refeição, eu tenho aqui a pergunta da Maria Terezinha. Ela lá de BH, ela está perguntando assim, ó, gastrite dá mau hálito? Não, não costuma dar mau hálito, não. E também, eu tenho aqui... As principais causas de mau hálito são provenientes da boca mesmo, né? Então tem que ver a parte dentária, tem que ver a língua, se está sendo bem higienizada. 80% das halitoses são causadas na boca. Não, mais de 80%, 90% das halitoses são da boca. O restante é que a gente pode atribuir a alguma doença do aparelho digestivo. A senhora falou Mas primeiro tem que ver essa parte oral mesmo, dentes, periodontite, língua, se está bem higienizada, tudo isso. É um conjunto mesmo, conjunto, né? E as frutas? As frutas cítricas, ácidas, isso prejudica mais ainda? Para gastrite, sim. As frutas ácidas, elas irritam mais a mucosa do estômago, então a gente fala para evitar. Evitar abacaxi, laranja, maracujá, limão, para quem tem sintomas, né? Então elas pioram os sintomas. Então a gente fala para evitar, sim. Esses sintomas. Tem uma pergunta aqui do Marcelo, da Vila Aurora. O que fazer para amenizar os sintomas da gastrite? Então, tudo isso que eu falei, de começar mastigando bem, fazer a refeição no horário correto, não ficar muito tempo em jejum. A gastrite, quando a gente vai tratar, a gente tenta tratar a causa. Se a gastrite é pela bactéria, então dificilmente você vai tratar só a gastrite e ela não vai voltar se o paciente tiver bactéria. Então você tem que associar os dois, tratar a gastrite e a bactéria. Se é por medicamento, você tem que orientar o paciente a não tomar tanto aquele medicamento. Se é desencadeada por fator de estresse, você tem que orientar o paciente, na medida do possível, se afastar dos fatores de estresse. Então, você tem que tratar a causa da gastrite. Uma vez tratado, ele pode voltar? A gastrite pode voltar? Sim, pode voltar. Uma vez que ele volta a se expor aos fatores de risco, se ele for reinfectado pela bactéria, se ele voltar a tomar anti-inflamatórios ou tiver que usar antibióticos, ou se ele for exposto a um fator de estresse, pode ser que volte sim. O álcool, o cigarro também ajuda, né? Sim, eles aumentam a secreção ácida, então pioram os sintomas. Tem uma pergunta aqui também da Fernanda da Freguesia do Ó. Muitas pessoas dizem que estão com gastrite nervosa. Isso é verdade ou é mito? É um mito, é como eu falei, a gastrite, para você realmente saber se tem, você teria que fazer uma endoscopia, ver se existe inflamação na sua mucosa e até uma biópsia, retirar um fragmento para examinar no microscópio. Então, as pessoas têm sintomas e esses sintomas podem estar relacionados ou não à inflamação. Então, quem tem sintoma que não tem gastrite, antes se falava que era gastrite nervosa. E hoje a gente fala que quem tem sintoma, mas não tem inflamação, na verdade tem dispepsia, tem os sintomas apenas. E tem mais uma dúvida. A Shirley fala de Capão Redondo, fala assim, a gastrite é mais comum em homens ou em mulheres? Não existe essa relação. Talvez as mulheres procurem mais atendimento médico, então por isso seja mais frequente. Mas existe também uma grande prevalência de doença de gastrite em homens, sim. Mas em homens. Tá ok. Tá bom? Hein, doutora? A azia seria um sinal para gastrite ou não? Não. Ela pode... A dor da gastrite, ela é bem localizada. É uma dor aqui no epigastro. O epigastro é essa região no finalzinho do osso aqui do externo, na parte superior do estômago, bem no centro. E é uma dor localizada. Pode estar acompanhada de náusea, de vômito, de má digestão. Quando de queimação nessa região. Se essa queimação sobe, se essa queimação é ascendente,
está mais relacionada à doença do refluxo. Claro que pode existir uma interseção de sintomas. O paciente pode ter só gastrite, mas pode ter alguns sintomas de refluxo. Mas você tem que ficar mais atento a investigar a doença do refluxo nesse paciente. E crianças? As crianças estão sujeitas a ter problema Sim, de estão gastrite? sujeitas sim. A abordagem é um pouco diferente dos adultos, mas as crianças também estão sujeitas. E os medicamentos? A senhora comentou sobre alguns medicamentos, né? Quais medicamentos que a gente precisa ficar mais atenta? Porque eu lembro que a minha mãe, dependendo do remédio, ela falava, toma com leite para não agredir o estômago. Isso realmente acontece? Essa associação faz bem mesmo? Não, o leite, ele provoca um alívio momentâneo, porque ele é uma substância alcalina. Então, se você ingere, ele alivia momentaneamente os sintomas de queimação, de dor. Só que depois que passa o efeito da alcalinidade, volta a ter um efeito rebote, vai ter um efeito rebote. Então, você pode até ter mais sintomas. Então, ele alivia só na hora. Quanto aos medicamentos, a gente fala para ter mais cautela com o uso de anti-inflamatório. O anti-inflamatório, nem tanto pelo efeito local dele, mas é pelo efeito sistêmico, o efeito no corpo todo. Ele tira a inflamação inibindo uma substância chamada prostaglandina. Essa prostaglandina é que participa de todas as reações que vão levar à inflamação. Só que no estômago ela é boa. Ela participa da defesa do revestimento, da defesa da mucosa. Então, quando você toma um anti-inflamatório, você tira a prostaglandina da inflamação, mas também tira a da proteção do estômago. A indústria farmacêutica já desenvolveu anti-inflamatórios que são mais seletivos, que procuram agir só na mucosa do estômago, mas mesmo assim esse risco persiste. Então, o anti-inflamatório ele ataca, sim, a defesa tanto do estômago quanto do duodeno. E toda gastrite, ela pode virar uma úlcera? Não, a gastrite não vira úlcera. A gastrite é uma inflamação e a úlcera já é uma ferida. As causas são muito parecidas, né? Como eu falei, medicamento, a bactéria é muito importante tanto na gênese da gastrite como na gênese da úlcera, mas são lesões diferentes. Para ter úlcera, o indivíduo tem que ser predisposto, ele normalmente já tem uma predisposição genética. A bactéria também é muito importante, a bactéria está presente em 95% das úlceras do duodeno, em 60%, 70% das úlceras do estômago. Então, são fatores semelhantes, mas são doenças diferentes. Então, se o indivíduo desenvolve gastrite, é porque ele provavelmente não vai desenvolver úlceras. São coisas diferentes. Deixa eu fazer uma pergunta aqui da Thaís Renata, ela é aqui da freguesia. Eu nunca ouvi falar, mas a senhora com propriedade vai poder responder. A comida esquentada no micro-ondas dá mais queimação ou será a comida necessariamente que está causando a minha queimação? Tenho isso há algum tempo e quero saber da doutora, tem alguma relação? Não, não tem. Deve ser a comida realmente, deve ser o tipo de alimento que ela está usando. E ela falou direitinho, né? O que está causando a minha queimação. Porque normalmente eles fazem o que está causando a minha gastrite, né? Então ela falou direitinho. Mas não, deve ser realmente o tipo de comida. Não tem muito a ver se esquenta no micro-ondas, na panela. Não influencia? Não tem. Doutora, tem alguma pergunta ou alguma questão que a gente deixou de abordar, que a senhora acha importante que essa pessoa saiba? No caso dela ou geral? Não, no caso da gastrite e da úlcera que a gente está O comentando. mais importante é não se automedicar, que como eu falei, as pessoas confundem muito os sintomas com a doença propriamente dita. Então, às vezes a pessoa tem dor de estômago por muito tempo e acha que tem gastrite e nunca procura assistência médica. Então, acho que o mais importante é não se automedicar, procurar sempre assistência médica. Porque às vezes você vai estar com um pouquinho de dor de estômago, toma o remédio da mãe, toma o remédio do vizinho e nem sempre vai ser bom para você. Então, sempre tem que procurar orientação médica, porque os sintomas são muito parecidos. Então, só pelos sintomas não dá para você distinguir se é uma gastrite, se é uma úlcera. E a úlcera é uma doença grave que pode ter complicações. Então, sempre procurar assistência médica, que o médico vai saber fazer essa diferenciação, vai saber a necessidade de solicitar um exame endoscópico, a necessidade de solicitar uma endoscopia, se precisa matar a bactéria ou não, se é só orientar o paciente. Então, antes de tudo, sempre procurar assistência médica. É o que a gente está comentando aqui todos os dias. O que a gente faz aqui é uma orientação, né? Não substitui uma consulta, né? De um profissional, de uma conversa, de um exame, né? Não, excelente, é esclarecimento. Mas a gente também precisa esclarecer. Não se automedicar. O principal, saber reconhecer os sintomas, saber se tem sinal de gravidade, entender um pouco o que está mais grave.
que a gente chama dos sinais de alerta, se o paciente está perdendo peso, se o paciente está tendo sangramento, se o paciente já tem mais de 40 anos, precisa ligar o alerta, se ele tem história familiar de câncer, de estômago, precisa ligar o alerta. Então, sempre procurar assistência médica e sempre saber reconhecer um pouco seus sintomas, se é uma coisa mais simples ou se é uma coisa... Agora que a senhora falou de família, eu estou aqui lembrando, pode ser hereditário? Sim, a úlcera sim. O indivíduo pode ter uma predisposição genética para desenvolver úlcera sim. Câncer gástrico também. Entendi. Nós recebemos uma pergunta pelo telefone, né, Sheila? Sim, tem uma pergunta, inclusive 2 perguntas no mesmo sentido. Ela fala assim, a Suzana de Vila Mariana. O que aconteceu foi que ela teve a úlcera e ela não foi cicatrizada. Ela precisa de cirurgia? Não, ela precisa, primeiramente, descobrir a causa dessa úlcera, se foi por bactéria. Se foi por bactéria, não adianta você dar medicação para cicatrizar a úlcera sem matar a bactéria, sem erradicar a bactéria. Então, a primeira coisa, tratar a bactéria e aí, às vezes, só com o tratamento da bactéria a úlcera já cicatriza e em seguida cicatrizar a úlcera. Se é por anti-inflamatório, a úlcera não vai cicatrizar enquanto ela estiver fazendo uso de anti-inflamatório. Então, retirar os anti-inflamatórios ou se eles forem estritamente necessários, eles devem ser usados junto com medicação para proteger o estômago. Então, se essa úlcera for por anti-inflamatório, retirar a causa, que é o anti-inflamatório, e ir fazendo controle endoscópico até essa úlcera cicatrizar. Nos casos da úlcera, as úlceras duodenais são mais comuns, são mais frequentes, 5 vezes mais frequentes que as úlceras gástricas. E as úlceras gástricas, a gente precisa ficar de olho de diferenciar do câncer gástrico. Porque o câncer gástrico, numa fase inicial, o tipo ulcerado, ele pode ser igual a uma úlcera. A única coisa que vai fazer a diferenciação é a biópsia. Então, as úlceras gástricas, a gente costuma pedir endoscopia com biópsia até que elas cicatrizem. Então, tem que... O tratamento, né? Tem que fazer procurar, o tratamento, tem que retirar a causa. Evitar os alimentos. Os alimentos não interferem tanto na cicatrização da úlcera. Se você comer comidinha leve, só coisinhas mais sem sal, sem gordura, sem fritura, isso não vai fazer a úlcera cicatrizar mais rápido, tá? Mas assim, eles evitam os sintomas. Então a gente fala para as pessoas evitarem os alimentos que vão ou aumentar a acidez, assim, provocador, ou então diminuir a defesa do estômago e provocador também. Então, eles aliviam os sintomas, né? Alguns alimentos produzem sintomas, né? Então, tem uma pergunta aqui que ela pede até ajuda. É a Vilma, e ela fala assim, ó, adoro tomar café. Isso pode me causar danos? Se ela já tem sintomas, a gente fala para evitar. O que piora no café é a cafeína. Ela precisa evitar tanto o café quanto os chás que tem cafeína. Chá verde, chá mate, chá preto. Ela precisa, se ela já tem sintomas, se ela toma o café e está tudo bem, precisa evitar. Agora, se ela já tem sintomas, é melhor que evite. E parte para os chás que são mais calmantes, erva doce, erva cidreira, os chás que não têm cafeína. Procurar, né? Ela tomando os cuidados necessários, né, doutora, é possível ter uma boa qualidade de vida, né? Sim, se você já souber o que te provoca sintomas, você evita o que te provoca sintomas, né? O prevenir. E depois o cuidado, então, né? E depois o cuidado, depois o cuidado. Então tá bom. Doutora, foi um prazer, é sempre um prazer ter a senhora aqui conosco. Obrigada pelo convite. Obrigado. E já fica pro próximo, né? Tá bom. Porque a gente viu que ainda tem perguntas que dá pra gente, para mais um programa. Dá. À vontade. Obrigada. Obrigada a vocês. Então agora nós vamos a um intervalo e voltamos conversando com a Márcia. Mas isso é daqui a pouquinho. Viver neste mundo é uma batalha constante. Ansiosos pelo futuro ou presos ao passado. Enfrentamos momentos de dor e conflitos, desafios, decepções e injustiças. Como suportar os revés da vida? São muitas as ideias e teorias, mas o que fazer diante do impossível? O Pão Nosso para 365 dias, do Bispo Edir Macedo. Um livro com mensagens de fé para cada dia do ano, que irá ajudá-lo no seu cotidiano, dando as respostas que você precisa para um ano de vitórias e conquistas. Adquira através do site www.arcacenter.com
ou de segunda a sexta, das 9 horas da manhã às 5 da tarde, pelo telefone 21 2461 0060. Eu nasci em Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, e aos 13 anos, junto com a minha mãe, eu vim morar em Gramado. Gramado é conhecido pelo frio, pela boa comida, é uma cidade encantadora e eu sou muito feliz de viver aqui. A minha vida é uma correria, mas quando a gente ama o que a gente faz, quando a gente dá o melhor, as coisas acontecem naturalmente. Eu às vezes chego tarde em casa, cansada, mas quando eu chego aqui eu tenho tanta paz, é o lugar que eu descanso, é o lugar que eu encontro meu marido, que eu encontro as minhas coisas. Isso me dá um relaxamento, me dá uma alegria, eu amo a minha casa. Eu estou acabando a faculdade de Direito e o estudo das leis, o conhecimento que o direito te traz é muito importante em todas as áreas da vida. Eu entendi como funcionam as leis na prática e também na minha vida pessoal posso ajudar o meu marido, posso ajudar os amigos. A minha loja é o meu xodó. Eu escolho cada coisa com muito carinho, cada item que tem lá dentro é escolhido a dedo, porque o comércio é uma coisa que me satisfaz muito, eu amo o comércio. A nossa loja fica junto à estrutura do Café Colonial Bela Vista. O empreendimento também é administrado pela nossa família. São 2 unidades há 40 anos em Gramado. O Parque de Neve que a gente está construindo é um parque inovador. Ele vai ter muita atração, vai trazer novidades, a gente pesquisou muito até chegar nesse formato. Essa é a área quente do nosso empreendimento, onde ficarão as 15 lojas, os restaurantes e a pista de patinação. É o primeiro parque de neve da América Latina, com uma área de 14 mil metros quadrados, no valor de mais de 60 milhões de reais. Deixa o vento te levar pro lado de Deus, pra mudar teu eu, então deixa. A gente ama vir aqui no parque para conversar, para relaxar um pouco. Aqui é um lugar onde as famílias se encontram, é um lugar calmo, um lugar que a gente vem tomar um chimarrão. E a gente vem aqui para tocar um pouco violão, para cantar, né, amor? E através da nossa música nós pretendemos unir as pessoas assim como a música nos une. Deus tem sido muito bom comigo e eu reconheço que através dessa fé é que eu tenho conseguido conquistar todas as coisas. Eu sou a Manu Cagliari, tenho 29 anos, sou empresária, esposa e consegui mudar a minha história acreditando que o impossível pode acontecer. Hoje eu sou uma mulher vitoriosa de verdade. Eu sou a Universal. Você pode mandar a sua dúvida sobre diversos assuntos, pedir orientação ou fazer um desabafo. Envie seu e-mail vocemulher@r7.com. Mentiras num relacionamento. Como vencer, como passar. Nós temos aqui a Márcia. Boa tarde, Márcia. Boa tarde. Um prazer ter você aqui novamente. Prazer é todo meu. O que você pensa sobre isso? Mentiras no relacionamento. Não combina, né? Não pode ter. Para um relacionamento, não né? Dá. Isso se refere a um amigo, a uma amizade, entre parentes e entre um casal, pior ainda, a destruição total. Então, por mais que doa, por maior ou menor a mentira, é bom ser falado, né? Ou não mentir, que é melhor ainda. Que é melhor ainda. E você passou por alguma situação relacionada a isso? Passei várias vezes. E é estranho porque você fica que nem eu mentia muito. Por exemplo, se eu quisesse ir para à tarde eu quisesse sair com as amigas, ir para um barzinho ou algo parecido, eu falava assim, eu vou ao dentista. Então eu estava sempre procurando uma mentira e eu ficava estudando a mentira, eu estudava um dia antes. Para onde que eu vou agora? Porque eu já fui para o dentista, já fui para o ginecologista, já fiz várias coisas. E chega uma hora que a gente não tem mais o que falar, né? Como mentir. Aí você acaba, aí é onde entra a contradição. Que ele me perguntava, mas que nem aconteceu uma vez, eu falei, eu preciso ir ao médico. De novo?
Aí eu ficava pensando, que médico que eu fui e que para onde que eu vou? Não tem jeito, não né? Tem jeito. Uma mentira puxa outra mentira, Puxa outra né? mentira. Eu vou pedir só uma licencinha, porque a gente tem uma matéria falando sobre isso e a gente já volta. Elas podem ser pequenas. Eu não posso atender agora, fala que eu tô em outra ligação, tô em reunião. Ou cabeludas. Mentira cabeluda. Traição, por exemplo, é uma delas, né? Quem nunca deu uma desculpa esfarrapada? Eu tenho uma ótima. Eu tenho um que me deixou uma vez esperando, de marcou aí a levar uma amiga na missa. Ele contou que levou uma amiga na missa. Na missa, né? Fofo. Mesmo que todo mundo negue, a mentira parece rondar o dia a dia de muitos casais. Todo mundo mente, né? Mesmo que seja bem pequeno, a pessoa mente com certeza. De acordo com os dados mais recentes do IBGE, há mais de 2 divórcios para cada 1.000 habitantes no Brasil. É a maior taxa desde 1984, quando as medições começaram a ser feitas. No mesmo período, o número de casamentos caiu. Mas o que será que está acontecendo? Será que a mentira é o principal motivo nas separações hoje em dia? Ainda eu não. Não, meu marido não é mentiroso. Que nós estamos. Eu peguei ele na mentira, viu? Quantos anos de casado? 36. Segundo os psicanalistas, se você respondeu que só fala a verdade, aí está a sua primeira mentira. Será que é possível falar somente a verdade durante um relacionamento? Ou de vez em quando nós somos obrigados a contar uma mentirinha daquelas? Muitas das vezes a nossa verdade às vezes incomoda. De acordo com pesquisas, os homens estão em maus lençóis e eles mentem 3 vezes mais que as mulheres. 24% deles disseram ser solteiros, quando na verdade estavam comprometidos. Essa é a principal reclamação feminina. 75% das mulheres detestam quando os homens mentem sobre o status de relacionamento. Já eles querem mais transparência em relação à idade. 31% detestam quando as mulheres dizem ser mais novas do que está no RG. Essa é a segunda mentirinha mais contada pelas mulheres, com 30%. Sabe qual a lorota feminina que ficou em primeiro lugar no ranking? Foi sobre o lugar onde mora, com 33%. Mas que a gente saiba, não é todo mundo que consegue manter essa promessa. Mas até quando se consegue sustentar uma mentira? Cláudia conseguiu por 1 ano. Durante todo o namoro, ela mentiu que torcia para o mesmo time do coração do atual marido, só para conquistá-lo. E ele era corintiano roxo. E ele falava para todo mundo que só namoraria com uma pessoa que fosse do time dele. E eu sou palmeirense. Então eu decidi que a partir daquele momento eu seria corintiana até eu poder contar a verdade para ele. Mas uma hora a verdade sempre vem à tona. Eu estava na casa dos parentes dele, todos corintianos, e eu não aguentei. Aí ele falou, não acredito, como assim, palmeirense, e agora? Aí nesse dia ele ficou meio bravo, ficou meio emburradinho, mas depois ele acabou aceitando. A mentira pode causar grandes estragos no relacionamento. Mas afinal, o nosso parceiro está realmente preparado para ouvir a verdade? E aí, Márcia? Estava preparado? Porque você todo dia era uma mentira, né? Não, e chega uma hora que eu pensava, o que eu vou falar agora? Aí, como ele também sabia que era mentira, então, para não ter problema, ele resolveu entrar na minha mentira. E a mentira até desnecessária, às vezes nem precisava mentir, mas o fato estava já tão viciante que você chegava e contava a mentira. Olha, é tão sério isso que uma vez que eu não tive mais uma mentira, o que eu fiz? Eu pedi para uma amiga quebrar o meu braço. Meu Deus! Porque eu queria ir para uma balada, eu falei, se eu for até um hospital, eu preciso de um papel. Chegar em casa com um documento, que não, de fato, uma chapa. E ela falou, como que eu vou fazer isso? Eu, pode quebrar, torce meu braço. E ali numa brincadeira, machucou de verdade, né?
Fui para o hospital, fiz o raio-x e eu precisava do raio-x para levar em casa. E passei a noite toda na balada. Quando foi de manhã, eu cheguei. Aí ele, que isso no braço? E fiz um drama. Eu parecia uma atriz. Eu quebrei o braço, não sei o quê, eu fui atropelada. Rasguei a minha calça, porque tinha que parecer real aquilo. Aí eu falei, por isso, mas olha, depois do almoço eu tenho que voltar, porque eu tenho que fazer novos exames. E era outra mentira. Mas o que gerava? O que você sentia? Por que essa necessidade de todo dia ter que sair de casa, todo dia buscar? Eu não queria ficar em casa. Eu não queria estar casada. Tá. Porque eu era uma mulher casada, então eu queria uma liberdade, eu queria uma vida de solteira. Quer dizer, você casou, mas a sua mente continuava de solteira. De solteira, então não... E ele é família, ele é 100% família. Eu já tinha filha, eu já tinha uma filha. Então, era complicado, não era fácil. E aí vai virando uma bola de neve. Hoje você mente uma coisa, amanhã você mente outra, você vai indo. Chega uma hora que até você mesmo se convence que aquilo é real. De tanto que mente. De tanto que mente. Você se convence que a tua mentira é verdadeira. E por que você chega a afirmar que ele sabia das mentiras? Porque algumas vezes, numa brincadeira, ele falava assim, você me fala e a gente pensa que eu acredito. Vamos fazer de conta que eu acredito. E você já caiu, Márcia, na sua própria mentira? Já. Como que foi? Foi uma situação bem desagradável, porque eu ia para um casamento, e era um casamento fora da minha cidade. E eu tinha um parente distante. E eu já tinha ido 3 vezes para a casa daquela pessoa. E nessa, falei assim, eu vou para a casa de fulano, que faz muitos anos que eu não a vejo. Mas 1 mês atrás eu já tinha ido para lá. Ele, não, mas espera aí, você passou um fim de semana inteiro. E para explicar depois? Porque não tem jeito, né? Chega uma hora que a mentira cai, né? Que é bem isso mesmo, a gente... Por mais que, como você comentou, por mais que você fale, eu acabei vivendo a minha mentira. Mas chega uma hora que essa mentira acaba. E a gente acaba caindo nessa contradição mesmo. Tipo, e agora eu já falei isso? Eu já fui para essa cidade, como é que e foi mês passado, como é que eu vou me explicar agora? Aí entrou outra mentira. Porque aí eu fiz um drama, falei, não, eu não ia te contar, mas já que a gente entrou no assunto, eu estava indo para a cidade, mas o que aconteceu? A gente sofreu um acidente de carro, a nossa amiga foi por um lado, eu fui para outro, e para não te preocupar, eu resolvi não te falar. E isso durou quanto tempo? Uns 2 anos mentindo. E Márcia, porque você mentia, você vivia então uma vida de mentiras, um dia após o outro. E o seu marido, ele mentia também? Não. Não mentia? Não mentia. E era assim, se ele falasse assim, hoje eu estou em tal lugar. E já aconteceu hoje, né, de eu ter ido num lugar e ele está naquele lugar. Por exemplo, ele falou, olha, hoje eu vou estar em tal telefone, você não vou estar nesse telefone, mas eu vou estar em outro. E aí ele falou, mas se você não conseguir um, você tenta, vai ser difícil de falar comigo. E eu tentava nos 2 e eu conseguia. Então, assim, ele olhava para mim, ele olhava nos olhos. Eu já não tinha essa coragem. Eu já conversava com ele sempre de cabeça baixa. Então, ele muito firme, olha, eu estou em tal lugar, eu vou fazer tal coisa. E quer dizer, sem ele perceber, ele estava te ensinando, né? Te ensinando a maneira certa de um relacionamento, né? É como assim, por exemplo, dinheiro. Eu mentia até em questão de dinheiro. Ele falava assim, às vezes na correria do trabalho, ele falava assim, Márcia, você tira um dinheiro dessa conta, você pega o meu pagamento dessa conta e você coloca em outra conta, porque vai cair alguns cheques meus lá. Tá bom, eu tinha senha, acesso a tudo. Aí ele, eu não sei quanto que vai vir meu pagamento esse mês. E às vezes tinha lá 4 mil, 5 mil. Eu pegava 1.000, que era para depositar, e ficava com o resto. E eu falava para ele, nossa, você não teve pagamento direito. E eu acabava criando uma situação, por que veio tanto desconto? Eu arrumava uma briga para ele, coitado, se sentir mal. E acaba ele, Márcia, eu não sei o que aconteceu. O meu pagamento é o pagamento do Estado, não falha. Eu não sei, eu não tenho nem com quem falar. Quer dizer, olha como, né? Não, olha, Sheila, como que ele confiava nela, né? Porque
mesmo desconfiando, ele poderia, sabendo do que você estava fazendo, porque você mesmo afirma que de vez em quando, né, ele soltava umas indiretas, mas ainda assim ele se manteve para mostrar, olha, um relacionamento firmado. Mesmo que doa, a gente sabe que às vezes a verdade, ela vai doer um pouquinho, né? Mas ainda assim é melhor a verdade. Ah, sim. Independente de qualquer coisa e situação, a verdade prevalece. E você se arrependia, Márcia? Eu ficava com... Não era arrependimento, era remorso. Remorso. Que passava. É. Mas aí daqui a pouco já estava fazendo... Porque é isso que o remorso provoca, né? Ai, é um sentimento de... eu tô arrependida. Ai, por que eu fiz? Eu não devia. Não vou fazer mais. Aí chegava na segunda-feira. Não, esse próximo fim de semana eu vou ser mãe e esposa. Eu preciso ficar em casa. E eu me programava tudo, mas o meu telefone tocava. Era o tempo todo tocando. Mas aí... O que você alega? Por que você não resistia a essa vontade? Porque os convites eram muito... Eu gostava da noite. Então, eu gostava da noite, eu gostava da balada, de estar rodeada entre amigos. Se tivesse uma turma ali, é onde eu gostava de estar. Então, eu não queria ter aquela coisa, ir para casa, cozinhar, cuidar, assistir a um filme, que era o que ele gostava de fazer. Vamos ao cinema, vamos... E eu não gostava desses programas. Mas é isso que eu quero entender. Você se casou, né? E a gente sabe, quando a gente fala sim para um relacionamento, indo para um casamento, a gente já tem uma noção do que é um casamento, né? É verdade. Então você, quando falou sim ali para ele, você já sabia que você teria uma casa para cuidar, você já tinha uma filha. Já era todo um pacote que eu teria que levar. Com certeza. Então, Só que aí você casou, mas não assumiu nenhuma responsabilidade de dona de casa, de esposa agora. Olha, eu me lembro que a única vez assim que teve um casamento assim sólido foi na nossa lua de mel. Porque nós fizemos a viagem que eu queria fazer, ele concordou com tudo, só que eu acabei me casando grávida. Então, era uma gravidez que não estava nos meus planos. Então, e ele muito certinho, muito responsável, ele falou, olha, a melhor coisa é casar. Eu não vou deixar você sozinha. Por mais que eu possa te ajudar longe de você, eu não acho certo uma criança crescer sem pai e mãe junto. Eu não aprovo isso. E eu, como eu já vinha de um histórico infantil bem difícil, eu pensava, poxa, eu não quero isso para minha filha. Então, eu vou tentar. Mas eu já entrei num casamento frustrado. Para mim já era frustrado, porque era uma gravidez indesejável que eu não queria e um casamento que eu não queria. É o que a gente... E isso é muito comum, né? Muito comum hoje que a gente vê os namoros de hoje em dia, eles atropelando as fases, né? E aí não tem jeito, acaba nisso, né? Aí, é uma gravidez indesejada. Mas indesejada por quê? Porque eu atropelei as fases. E não se cuidou, né? Hoje em dia nós temos... N informações aí. Não tem como, né? Só a gente... Mas em algum momento, seu esposo pensou em separação? Tipo, aquele momento assim, chega, Márcia, até aqui. Ele pensou, mas ele ama muito os filhos. Então, ele sempre foi assim, não, ele se mata por um filho. Então, ele pensava, não, vai passar, isso é uma fase, né? Isso vai passar. Ele sempre acreditando que aquilo ia passar. Porque não tem como alguém viver feliz, acredito que nem ele e nem você não era feliz no relacionamento, porque viver debaixo de uma mentira não tem como ser feliz. E é aquela coisa, eu não era uma esposa rabugenta, mal-humorada, pelo contrário, eu era sempre muito alegre dentro de casa. Então eu brincava com ele, fazia uma palhaçada. E ele acabava assim, quando ele ia para brigar, eu quebrava as pernas dele com uma brincadeira, com um sorriso. Aí eu fazia uma surpresa. Então, a minha casa era uma casa para mim, eu dentro dela. Eu era triste porque eu não queria estar ali, mas eu não criava aquele ambiente numa tristeza, num rancor. Eu não permitia isso. Então, eu deixava a minha casa sempre alegre, né? E com isso ele falava, poxa, é difícil eu abrir mão de você. Ele viu um fiozinho de esperança, né? Sempre viu isso, né? Por isso que lutou, né? E ele falava, não consigo, foge de mim. E em que momento a ficha caiu que a Márcia falou, peraí, eu tenho que assumir esse compromisso? Então, aí eu já estava bem
Nossa, minha vida estava uma bagunça, estava totalmente fora do ar, estava doente, separada, porque eu fui embora, né? Eu acabei deixando ele, deixando a menina, eu fui embora. E fui viver uma vida de solteiro. Só que na hora que eu mais precisei, ele foi a única pessoa que me socorreu. No meio de um monte de amigos. Eu tinha uma agenda de A a Z de amigos. Era só ligar e na hora que eu mais precisei, eu não tive um. Todos fugiram. Aí caiu a minha ficha. Eu falei, e agora? Aquele quem eu mais desprezei é quem está do meu lado. Mas geralmente é assim, né? Não tem jeito. Né? Que se essa pessoa suportou até hoje, é essa sempre que vai estar de mão estendida, né? Eu vou só pedir um minutinho, Márcia, que nós temos uma ligação de uma amiga, a Fátima, ela está querendo uma ajuda nossa. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Sheila. Meu nome é Fátima e eu liguei para pedir ajuda para vocês sobre o meu casamento. Meu marido tem me traído há 11 anos de casamento, tem um ano que ele vem me traindo e a situação não está fácil. Eu já passei pela minha cabeça até de sair de casa e dar um tiro nos dois na rua. Ele me mentia muito para mim quando ele saía à noite. E eu perguntava, ele dizia que estava fazendo serviço, mas não era. Eu cansei, eu acabei indo atrás, acabei descobrindo. Essa mulher que está com ela já comeu dentro da minha casa. Assim, é horrível a situação, é muita mentira. E até hoje ele me mente. Até que ontem eu descobri que ela vem trazer ele na porta de casa sem... Ele não tem assim consideração por nada. Ele está fazendo, ela, não sei se fazendo de propósito. E eles têm uma conversa que vai me tirar da minha própria casa para me deixar na rua para que ela venha morar aqui dentro do meu lar. Ana, Sheila, me ajuda, por favor. Olha, amiga, o que eu entendi é que 11 anos você está num relacionamento e esses 11 anos que ele está traindo você. Por qual motivo? O que levou ele a fazer isso foi você ter deixado. Você ter deixado essa situação se alongar. Porque não é recente. 11 anos ele está ali, você está sabendo de traição e agora foi pior. Foi com uma amiga sua. Ele está até querendo colocar alguém na sua casa. Olha só até onde foi essa situação. Por quê? Porque você não se valorizou. O que você tem que fazer é se valorizar. Você colocar um ponto final nisso, você se dá o valor. Porque até onde vai? Até onde você vai deixar que isso aconteça? Porque nós mulheres temos que ter esse valor, temos que saber a hora de falar, peraí, não é assim. Então você tem que olhar para dentro de você e ver o que você está deixando. Você não pode permitir que você venha se sentir desvalorizada. Porque ele tá nessa vida, né, Ana? Tá ali, tá traindo ela. E tá cômodo para ele, né, Sheila? Tá cômodo porque ele tem uma pessoa fora e ele tem uma outra lá dentro de casa. Então, como você falou e bem disse mesmo, Fátima, você tem mesmo que dar um ponto final e você decidir o que você quer para sua vida. Se você mantém essa situação que já vem há 11 anos, né? Ou se você dá um basta e fala, peraí, eu tenho valor, né? Eu quero uma mudança para a minha vida, porque você tem que ter um objetivo de vida. E isso é só você pode fazer. Por mais que você busque a nossa orientação, ainda nós vamos poder te direcionar, mas a atitude é sua, de mostrar para ele que não pode ser também desse jeito. Se ele te ama, ele tem que fazer a parte dele, né? Então, o que você pode hoje, toma uma atitude, senta, conversa, mas primeiro de tudo, que a gente vê que você está desesperada, está sem um norte, procura uma igreja, que você vai ver que você vai receber alimento para a sua alma. Isso vai acalmar, você vai conseguir pensar e tomar a atitude certa. Porque a gente vê que você está angustiada, está querendo tomar atitudes que vão te trazer uma consequência. Então, a atitude que a gente pede para que você tome é mudança da sua vida. Essa sim, você vai poder, com certeza, vai lutar e vai vencer, tá bom? Procure uma igreja universal, que eu tenho certeza que no seu bairro tem uma, tá, Márcia? Desculpa, Fátima, tá?
Deus te abençoe, querida. Tem mais alguma coisa, Sheila? É isso daí, né? De procurar ajuda e se lançar e pôr o valor nela, que todas nós temos, né? Todas nós mulheres temos esse valor. Fica com Deus, Fátima. E Márcia, esse valor você descobriu, né? Você tomou uma atitude na hora certa, né? Na hora certa, porque quando a gente pede, vê que está perdendo tudo e você está perdendo a própria vida, está na hora de acordar. Mas não foi fácil. Tem um preço a pagar para isso, né? Igual no caso da Fátima, né? Vai ter um preço para essa decisão, né? E o preço é mais alto do que o preço que ela está vivendo agora. Porque é um conserto. Toda mudança de direção, ela causa um impacto. Então, ela tem que estar pronta para esse impacto. No meu caso, uma noite ele sentou, ele falou, olha, eu quero saber tudo, não me esconda nada. Vai ser a última vez que nós vamos colocar uma pedra nisso. Aí eu me vi numa situação que eu também queria mudar, e eu falei, não, tá na hora de mudar mesmo, e chega de mentira, chega de tudo isso. E sentei, eu falei, olha, aconteceu isso, eu fiz isso, assim, assim, entrei em detalhes. Ele quis saber dos detalhes, eu entrei em detalhes, morreu o assunto ali. Hoje, até para, por exemplo, se eu, não que é preciso, mas eu me sinto à vontade. Por exemplo, para eu vir para cá, eu falei assim, amor, eu vou participar de um programa. O que você acha? Ele, pode ir. Eu falei, você concorda? Aí ele, poxa, eu vou ficar aqui te vendo. Tá dando audiência até. E isso é bacana. E hoje não precisa de mentiras, Não. porque você se sente bem de falar a verdade. É muito melhor a verdade. É muito melhor. Porque eu saio tranquila, que nem ele me deu um carro. Aí ele falou assim, eu falei assim, poxa, eu quero ir, tô com saudade das minhas irmãs. Posso dar mostrar para elas, eu quero conversar com elas. Ele, não, filha, pode ir, sem problema, vai. E quando eu chego num lugar, olha, amor, eu cheguei, ó, tá tudo bem. Mas então, a gente vê, né, Sheila, que foi a sua mudança. Você não precisou começar, olha, eu não vou mentir mais. Não, seus hábitos mudaram, né? Então, a partir do momento que você começou a mostrar outros frutos, ele foi confiando. Porque não tem jeito. A base de um relacionamento, o que firma ali, não tem jeito. É a sinceridade, é a honestidade, é a fidelidade. Que é o compromisso que a gente assume na hora do sim, né? Aquele compromisso, você vai levar ali todos os dias. Isso que a senhora está falando é muito sério, porque quando eu fiquei grávida, eu não me casei, eu fui morar com ele. Então, quando eu assumi um compromisso de um casamento, que aí nós nos casamos, casei de noiva, eu fiz todo um projeto. E no sim, ali na frente, olhando nos olhos dele, eu devolvi para ele aquilo que ele me deu. De ser firme e um voto, foi uma promessa. Eu prometi ser, até hoje, nós estamos há 18 anos juntos. Então, até hoje, desde o dia da minha fidelidade, da minha palavra, eu cumpro todas. Então, eu não durmo sem cumprir uma promessa. Então, E não tem jeito, isso quem traz, isso só a fé traz, né? Não tem jeito. Não, sozinha não consegue. Porque ali existe uma ferida, né? Uma ferida aberta, que precisa ser tratada, mas ela só vai ser tratada com a fé, não tem jeito. E é isso que trouxe, é isso que traz hoje a segurança para os dois, né? Sim, porque ambos compartilham, ambos estão sempre ali na mesma porque fé. A gente fala a mesma língua. Ele me entende e eu entendo ele. Existe um carinho, uma fidelidade. Nós somos muito amigos, nós se tornamos... Assim, se nós estamos num lugar onde tem várias pessoas e ele precisa me falar alguma coisa, eu entendo com os olhos, o olhar dele, eu já sei o que ele quer. Tamanha cumplicidade hoje, né? Completa o outro, um completa o outro. Então, é maravilhoso. Amém. Então, fica aí o nosso convite. Se existe em você essa ferida ainda aberta, pode ter certeza que a gente tem o tratamento para ela, tá bom? Procure uma igreja universal que há condição sim de você salvar o seu relacionamento, tá bom? Fica aqui o nosso convite. Nós chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado pela companhia de vocês. Obrigado, Márcia, Sheila. Obrigada. E amanhã a gente volta nesse mesmo horário. Até mais.